A maioria dos brasileiros já pensou em morar fora do país em algum momento da vida, mas também sempre teve a preocupação se seria bem recebido em um lugar estrangeiro. Afinal, não é todo mundo que gosta de um estranho em seu território. Aqui no Brasil, o povo costuma ser mais caloroso com as pessoas que vêm morar aqui, porém a realidade não é a mesma em alguns locais. E nesse vídeo, você vai conhecer os 7 países onde brasileiros são bem-vindos para morar. Irlanda. A Irlanda é um dos países que mais recebe bem os estrangeiros, sem contar com a organização das cidades que é impecável e com suas ruas limpas e estabelecimentos com o famoso charme europeu. É comum que se um estrangeiro parar para tomar cerveja em algum dos pubs, ele encontre nativos curiosos sobre a cultura brasileira. Além de natureza ímpar, a Irlanda é um país muito seguro, o que já é outro benefício para os brasileiros que estão acostumados a andar sempre com medo de algo acontecer na rua. Um costume interessante dos irlandeses é que eles gostam muito de explorar a natureza no tempo livre. Isso pode ajudar a aproximar ainda mais da cultura local. Outro país onde o brasileiro seria bem aceito é Portugal. Por mais que os portugueses tenham a fama de turrões e grossos, eles gostam de receber pessoas de fora. A relação Portugal e Brasil não é de hoje, né? Por isso, os brasileiros costumam ser bem recebidos por lá. Um fator positivo para o país é que a ida de estrangeiro buscando moradia favorece a economia e ajuda a expandir a cultura do próprio país. Para você que não pretende aprender a língua inglesa, Portugal é um país ideal, afinal, eles também falam português, embora tenha algumas diferenças no vocabulário e na pronúncia das vogais. Por exemplo, açougue em Portugal é chamado de talho e banheiro de casa de banho. Uma das cidades portuguesas mais procuradas por brasileiros para morar são Coimbra, Lisboa e Porto. Outro atrativo para aqueles que detestam engarrafamentos, como os vistos em São Paulo, podem ficar relaxados que Portugal é o país da Europa que tem menor número de engarrafamentos. A Áustria é sem dúvida um dos países mais incríveis do mundo e garante o 5º lugar na lista de lugares que melhor recebe os brasileiros. É um país que todo mundo gostaria de morar, com museus incríveis, palácios, cafeterias clássicas e lojas em prédios medievais, além de paisagens de cair o queixo. Uma característica que chama a atenção é que a qualidade de vida é uma das prioridades no país. Prova disso é que em um estado da Áustria, a maioria das empresas funcionam somente até meio-dia na sexta-feira. Para conseguir se comunicar por lá é um pouco mais complicado, tendo em vista que a língua oficial é o alemão. Entretanto, em algumas regiões, o inglês, húngaro, croata e esloveno também são falados. Uma curiosidade bastante interessante é que na Áustria fica localizado o restaurante mais antigo do mundo inteiro. O estabelecimento foi inaugurado no ano 803, somando mais de 1.200 anos de funcionamento. Já um país que não é muito conhecido entre os brasileiros, mas fica à frente de muitos lugares no quesito de receptividade, Macedônia é um país onde os nativos são muito parecidos com os brasileiros. Os macedônios são pessoas muito alegres e que gostam de se divertir em bares e lanchonetes todos os dias da semana. A natureza do país é de tirar o fôlego, com montanhas e parques impressionantes. Macedônia também abriga uma história incrível, sem contar que Madre Teresa de Calcutá e Alexandre o Grande nasceram lá. E agora um país com um idioma um pouco mais complexo que os outros aqui citados, e saindo um pouco da Europa, no nosso top 3 está Marrocos. O país africano é conhecido por ter um povo bastante caloroso com os brasileiros. Com a culinária e uma cultura bastante diversificada, é um dos pontos que torna o lugar ainda mais atrativo para morar. Uma curiosidade interessante é que o Marrocos é composto predominantemente por muçulmanos. Para quem gosta de países que fogem do comum, este é um lugar ideal. Um local interessante para conhecer a universidade mais antiga do mundo, fundada no ano de 859. O idioma oficial é árabe, mas o francês é falado pela maioria dos marroquinos. Em segundo lugar, temos Nova Zelândia, que é um país que os brasileiros podem ir sem dúvida de que será bem tratado. Só um pequeno detalhe para ter atenção
é que o país fica na Oceania, ou seja, praticamente do outro lado do mundo. E não é só os brasileiros que são bem recebidos por lá, todos os estrangeiros são bem-vindos. Os neozelandeses adoram receber estrangeiro de um modo geral. A Nova Zelândia é reconhecida mundialmente por ter um ótimo índice de qualidade de vida. O idioma oficial é a língua inglesa. Inclusive, entre 0 a 10, os habitantes dão a nota de 7,4 de satisfação em morar no país. Esse número está bem acima da média da OCDE, que é de 6,5. Não é à toa que a Nova Zelândia está na lista dos melhores países para se viver. E o número 1 dos países onde os brasileiros são bem-vindos para morar está a Islândia. É um país pequeno com apenas 323 mil habitantes localizado no meio do oceano, entre a Europa e a América do Norte. Para ter ideia, a Islândia tem menos habitantes que a cidade de Florianópolis. A Islândia não se destaca somente pela recepção, mas também por ser o país mais igualitário do mundo por 9 anos consecutivos. Outro ponto positivo é que se trata de um lugar com pessoas muito educadas e atenciosas com estrangeiros e reconhecida mundialmente como sendo o país mais seguro para morar. As curiosidades mais interessantes do lugar é que lá não tem formigas e mosquitos em razão ao clima. A língua oficial é o islandês. E aí, gostaria de morar em algum desses países? Deixe nos comentários qual deles você mais gostou e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e até a próxima!